Todo mundo tem medo de alguma coisa, mas algumas pessoas sentem medo de coisas que não são muito comuns. Algumas fobias são tão inimagináveis que chegam a ser bizarras. Você consegue imaginar alguém que tenha medo do céu, medo de queijo ou de simplesmente dormir? Será que você tem alguma dessas fobias e nem percebeu? A fobia, definida como medo exagerado ou falta de tolerância a alguma coisa, é um problema sério e pode até causar danos na vida pessoal e profissional de pessoas que sofrem desse mal. Listamos no vídeo de hoje algumas das fobias mais estranhas do mundo, mas calma, não queremos assustar vocês. Nosso intuito aqui é exclusivamente trazer entretenimento e informação para vocês que assistem a gente. Medo de demônios. Este é um medo até compreensível, vai. Mas quem é diagnosticado com a demofobia, como esta fobia é chamada, sofre de um pavor anormal e persistente de seres demoníacos. Assim, essas pessoas morrem de medo de perambular por lugares ermos e escuros, ouvir histórias de terror então nem pensar, correm de filmes sobre possessões e exorcismos, mesmo sabendo que a ansiedade que sentem é totalmente irracional. Escalafobia. Pessoas com escalafobia temem escadas rolantes e naturalmente as evitam ao máximo. Em Hong Kong, na China, tem possivelmente o maior desafio para os escalófobos. Construído em 1993, o sistema de escadas rolantes cobertas de central mid-levels conecta dois bairros de uma distância de 800 metros numa viagem que demora um total de 20 minutos. E passar 20 minutos em uma escada rolante deve ser uma tortura imensa para as pessoas que sofrem de escalafobia. Medo de ruínas. Qualquer tipo de ruína causa um medo mórbido em pessoas que sofrem de atefobia. Esta fobia faz com que certas pessoas percam algumas das maiores maravilhas da história, como as impressionantes ruínas de Pompeia, sítio arqueológico situado a 22 km de Nápoles, com vestígios da cidade sepultada por lava de uma erupção do Vesúvio em 79 d.C. e a descoberta de 1949. E você tendo esta fobia ou não, é completamente compreensível o fato de não ser uma boa sensação estar em lugares completamente destruídos. Se em dias de tempestade você fica visivelmente apavorado, provavelmente você possa estar sofrendo da síndrome de ancraofobia, que é o nome dado à fobia de tempestades, furacões e ventos em geral. Port Martin, na Antártida, é o lugar mais ventoso do planeta, com mais de 100 dias anuais com ventos de força 8 na escala de Beaufort, com uma média de mais de 65 km por hora. Mas não iremos julgar você por ter esta fobia, pois algumas tempestades são de fato muito assustadoras. Macrofobia. Quem sofre de macrofobia deve evitar ao máximo qualquer tipo de parque de diversões. Esta fobia corresponde ao medo extremo a longas esperas, como as mais de 2 horas que pode durar a fila para subir no Space Mountain, montanha-russa no escuro, que é das principais atrações da Disneyland, parque californiano da Disney. Ao contrário da fila, o passeio além de veloz é emocionante e bastante curto, apenas 2 minutos e 45 segundos. E quem sofre de macrofobia, como dito anteriormente, detesta esperar horas e horas na fila para poder ter acesso a algum tipo de brinquedo. Rodofobia. É uma fobia que atinge indivíduos que sofrem medo profundo ao viajar em estradas. Um dos lugares mais assustadores do planeta para os rodófobos é a rodovia Dalton Highway, que se estende por mais de 660 km no Alasca. A estrada começa no norte de Fairbanks e chega até o norte do estado, perto do Oceano Ártico, com condições climáticas extremas. Medo de cozinhar. Coitado dos que sofrem desta fobia estranha, pois devem ser chamados de preguiçosos o tempo todo por aqueles que já são acostumados a pilotar um fogão. Chamada de magirocofobia, esse medo bizarro pode ser bem mais sério do que parece, pois pode levar quem sofre dessa fobia a seguir uma dieta bem pouco saudável. Além disso, os magirocofóbicos também podem se sentir extremamente intimidados por quem manda bem na cozinha. E existem inúmeros motivos para as pessoas sofrerem desse medo.
como por exemplo a explosão de um botijão de gás. Medo de espelhos. Tudo bem que nem sempre gostamos do que vemos quando nos olhamos no espelho, e há até quem tenha algumas superstições relacionadas a esses objetos. Contudo, algumas pessoas sofrem de um medo irracional de espelhos, e essa fobia é conhecida como eisoptrofobia. Ela está mais relacionada ao sobrenatural e ao pavor de ver espíritos ou outros seres refletidos no objeto, mas também pode envolver o medo de encarar a própria imagem. Medo de bonecas. Tudo bem que existem alguns bonecos ou bonecas que são meio assustadores mesmo, e diversos filmes de terror e até lendas urbanas ajudaram a espalhar o medo de determinados brinquedos. No entanto, esta fobia também é conhecida como pediofobia. Consiste na aversão a qualquer tipo de bonecos, incluindo manequins, robôs e fantoches. E está relacionada à sensação de que esses objetos sejam seres com vida própria. E esta fobia é desenvolvida desde a infância, causada por filmes de terror ou por lendas urbanas. Medo de atravessar a rua. Imagine só nos dias de hoje as dificuldades enfrentadas por alguém que tenha pavor de atravessar a rua. E não só de atravessá-las, mas das próprias estruturas, sejam elas qualquer tipo de rua, estrada, travessias e etc. O nome dessa fobia é agorafobia, a qual apresenta diversos estágios de gravidade, mas, independente do grau, pode tornar a vida de quem sofre dela muito difícil nas cidades. Medo de dormir. A somnifobia é o nome dado àqueles que têm o medo agudo de adormecer, contrariando o instinto natural. Por causa de fatores externos, muitas pessoas desenvolvem traumas que maculam a composição de sua mente. Neste caso, um indivíduo teme adormecer, ainda que precise de repouso, imaginando que algum mal irá afetá-lo. Por conta disso, os portadores dessa fobia acabam desenvolvendo males de saúde física e mental. As causas dessa fobia é a exposição, a ansiedade e principalmente o medo da morte, pois há muitos relatos de pessoas que faleceram enquanto dormiam. Medo de queijo. Acredite se quiser, mas tem sim pessoas que têm um tremendo medo de queijo. E o nome dado a essa fobia é turofobia. Os turofóbicos jamais poderiam ir a um festival de queijo, evento típico de Minas Gerais. É que essas pessoas sentem verdadeiro horror a essa iguaria, presente em diversos alimentos. Muitos podem pensar, como é possível alguém ter medo de queijo? Sim, essa fobia também existe. E as pessoas que sofrem desse mal não conseguem encarar, cheirar e muito menos comer um simples pedacinho de queijo. Nomofobia. Eis aqui uma condição moderna e que tende a atingir cada vez mais pessoas. O medo excessivo de ficar sem o celular, sem sinal, sem 4G ou 3G ou sem bateria no aparelho. Há quem goste de olhar para o céu estrelado e contemplar os pontinhos brilhantes que nos acompanham lá de cima. Por outro lado, há quem tenha verdadeiro pavor de olhar para as estrelas. São pessoas que sofrem de siderofobia, que nada mais é do que o medo das estrelas. Acredite se quiser, mas existem pessoas que têm o medo irracional de se apaixonar por alguém. Sim, ultimamente temos a impressão de que grande parte das pessoas sofrem desse mal, mas não é bem assim. A filofobia, em casos mais graves, afeta também o amor que o indivíduo sente pelos amigos e familiares, e geralmente incapacita a pessoa de trocar carinhos ou beijar alguém. Ergofobia. A ergofobia é o medo do trabalho. Ainda que seja uma fobia real e um sério problema, seu chefe e muitas outras pessoas poderão achar que é só uma desculpa. Esta fobia também é relativa a encontrar um trabalho, ou o medo do fracasso ou a ansiedade social. Está triste, seu Madruga? Sim. Eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário. É porque consegui. Lembramos que a fobia é um medo irracional, obsessivo e angustiante de determinadas situações, coisas ou pessoas. As pessoas que sofrem de fobias não podem fazer nada para evitá-las. Portanto, mesmo que algumas fobias pareçam estranhas, precisamos respeitá-las. E você, conhece mais alguma fobia rara? Compartilhe conosco.
Deixe aí nos comentários algum tipo de fobia estranha que você tenha conhecido ao decorrer da sua vida. Por hoje é só e até o próximo vídeo.